porque a gente vai falar de um assunto que eu, inclusive, vou começar a minha entrevista falando de uma questão polêmica e até cultural, que a gente não discute, a gente não fala sobre libido feminina. Né? A gente não fala sobre essa questão feminina tão importante que faz parte, sim, da nossa saúde e que a gente deve se conhecer, a gente deve se ouvir e deve procurar um profissional para entender se a gente tem alguma disfunção, pensando numa disfunção até sexual. Por isso, hoje o nosso assunto é muito bacana com elas. Mais uma vez, nossa endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soga, bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bom, doutora? Lá, ó. Ótimo. Cores fortes, não é? E a nossa Nutri-chefe, Gabi Esteves, bem-vinda também. Cara, Ai, adorei já, porque fica bonito, né? No vídeo eu poucas vezes uso vermelho, a Grazi até comentou, né? Minha figurinista, beijo pra Gra. Falei, não, hoje é o dia do vermelho. A mesa também já tá aqui toda, né, pensando aí nessa questão e apresentando já a receita da Gabi. Olha que legal. É um ceviche afrodisíaco. Uau, para segunda-feira, né, para dar aquele up realmente. Já a Gabi vai contar um pouquinho da receita. Mas até pra gente abrir o assunto, meninas, estava eu pensando a respeito disso. Eu gosto sempre de sair um pouquinho da caixinha, vocês sabem. E hoje a gente vai discutir aí alguns pontos importantes, o porquê a gente tem essa queda na libido. Mas quis trazer um pouquinho para nossa discussão o porquê desde sempre a gente aprende, né, as mulheres principalmente, que a gente tem que falar pouco desse assunto, que a gente tem que inibir sexualidade, que a gente tem que ter um certo pudor para comentar a respeito disso, e que, na verdade, é uma coisa tão importante e que eu acho que ajudaria tanta gente se a gente colocasse essa questão de uma forma muito mais aberta, como qualquer outra questão ligada ao funcionamento do nosso organismo. Então, para abrir o assunto, eu queria ver um pouquinho vocês em relação a isso, que são da área e que também acolhem essas mulheres que poucas vezes se queixam, né? Então, Carol, é exatamente isso. Se a gente for entender, quando a gente vai falar, né, sobre o que é o conceito de estar saudável, a gente fala da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual. E hoje, essa saúde sexual, ela também entra nesse conceito da mulher estar saudável e do homem também, todos. Mas esse assunto ele é muito menos abordado e os estudos mostram que quase 40% das mulheres tem uma queixa. E o médico muitas vezes negligencia esse atendimento, mas a mulher também. Ela não traz isso para consulta, ela acaba encontrando algumas desculpas, é o excesso de trabalho, é o excesso com os filhos, falta de sono, falta de energia. E muitas vezes ela acha que é normal, o que na verdade não é. E é cultural, não é? Você é mãe de menina, doutora também, Glaucia, minha diretora também. A gente acaba tendo um certo receio, talvez, na abordagem desse tipo de assunto, desde que a menina tá ali crescendo, né? A gente acaba tentando abafar o fogo, né? Exatamente. Aquela coisa meio, né, ai menina, e é cultural mesmo, né, Cá? E também tem aquela questão, né, se a menina tiver de shorts curto, é culpa dela que o homem olhou, né? Assim, então eu acho que é uma coisa muito maior, que a gente tem que sim colocar, a gente tem que falar, tem que explicar. Então, que nem para as meninas, para as minhas meninas, né? Essa questão de o corpo é delas, de ter que ter respeito, mas que é normal sentir prazer e que se não fosse a gente não teria sido feita desse jeito, né? Exatamente, que a sexualidade ela vai acontecer, que o momento vai chegar e que, né, que elas possam estar prontas para entender essa mudança também. Sim. E claro, aí a gente está falando de um desenvolvimento, né, dessa fase da menina se tornando mulher. Só que para a gente entender também, a doutora preparou aqui um passo a passo, eu já vou colocar primeiro na tela, a gente precisa entender por que muitas vezes, né, a gente tem um número altíssimo de mulheres, então, que tem questões com a libido feminina. Então, vamos colocar a primeira na tela para a gente entender as principais causas. Mandem perguntinhas ao vivo, hein? Eu vou citar, doutora, e aí você explica pra gente, tá? Tá bom. Então, causas de libido baixa, pílulas anticoncepcionais, diabetes, obesidade e inflamação visceral, menopausa, sono irregular, alimentação inadequada, fatores psicológicos. Tudo isso é um pacotão aí que pode acabar com essa questão para a mulher. Exatamente, Carol. E o que você trouxe da questão, né, é o último, fatores psicológicos, às vezes são um dos mais importantes quando a gente vai falar de libido feminina. Justamente porque, assim, culturalmente, então só terminando de complementar o que a Gabi falou, a gente vem, né, nós, mulheres, né, temos a mesma faixa etária praticamente, nós três, a gente veio de uma educação.
E eu acho que a gente está num outro momento da sociedade, num outro momento, né, dessa independência feminina e da mulher também entender o que ela precisa, o que ela quer, o que ela gostaria de fazer com o corpo dela, e que a gente possa realmente educar as nossas filhas e os nossos filhos. Sem dúvida. De uma maneira diferente, justamente para trazer mais equidade e também mais liberdade para as mulheres. Mas falando dos Mas fatores... é difícil. Te cortando, mas é difícil. É muito difícil, porque a gente não sabe se está indo além da conta, não é? Não tem aquela história que muitos psicólogos falam, que a gente só responde, hoje você está com a sua filha lindinha aqui, né, acompanhando a pauta, a gente só responde até o que eles perguntam, não vá além. É até uma dica. No entanto, em alguns momentos, para entender uma coisa, a gente precisa ir além. Esse então, conhecimento. É uma bela discussão, né? É uma bela discussão. Assim, eu acho que tudo tem um momento certo, é você também sentir, né, a característica, a natureza do seu filho, da sua filha. E eu sou muito a favor de conscientização, não só sobre esse tema, mas sobre o corpo, sobre medicina. Então, várias vezes eu vou conversar com ela sobre pneumonia, infecção, vírus. Na verdade, a ideia é ela conhecer o corpo dela. Mas falando dos fatores, a gente tem fatores psicológicos, mas a gente tem muitos fatores físicos que também interferem nessa libido e na sexualidade da mulher. Então, a gente colocou alguns exemplos ali, quão frequente é o uso de anticoncepcional. E a gente sabe que o anticoncepcional deixa os nossos hormônios mais baixos, diminuindo a libido. Muitas mulheres, muitas vezes, ganharam um pouco mais de peso, gordura abdominal, tem uma inflamação. Essa inflamação, ela diminui também a produção dos nossos hormônios. Ela causa uma resistência insulínica e a ação dos hormônios sexuais também, fazendo com que a gente se sinta mais cansada, sem energia e com menor disposição. E aí um ponto que eu acho que é muito importante, é que algumas mulheres vão falar, mas Pri, eu não tenho diabetes, eu não tenho gordura visceral, eu não tomo anticoncepcional, eu não estou na menopausa, porque depois a menopausa é um assunto à parte, né, que a gente sabe que aí sim a questão hormonal tem muita interferência na libido da mulher, mas mesmo assim, eu não tenho libido. Puxa, mas tem alguma coisa psicoemocional? Não, eu amo meu marido ou meu parceiro, a gente se dá super bem e mesmo assim, de um tempo para o outro, eu era mais fogosa, eu tinha mais desejo, isso diminuiu. E muitas mulheres passam por esse transtorno, né, que a gente chama de desejo sexual hipoativo. Então, ela tem menos vontade. A gente não acha uma causa. Muitas vezes a gente vai dosar os hormônios. Os hormônios vão vir normais, mas essa queixa existe. E essa mulher precisa de um suporte. Se isso está interferindo na sua qualidade, no seu relacionamento, ou no seu relacionamento com você mesma, a ideia é que a gente possa tratar. Sim. E uma coisa também que a gente avalia bastante em consultório, não tem nada disso, tá tudo bem tal. A gente dá uma vasculhada, o que essa mulher usa de produtos de beleza, de sabonete, de esmalte, porque tem os disruptores endócrinos, né? Então são substâncias que podem atrapalhar essa função. Então às vezes dosa o hormônio tá ótimo, mas ele não tá chegando onde tem que chegar. Entendi. Né? Tem essa questão. Olha só. E eu acho também, Cá, uma coisa que aconteceu muito no consultório, essa última leva pós-pandemia, o pós-Covid, as mulheres com uma diminuição muito grande na libido. E assim, conversando um pouco mais, teve a ver muito com o medo. Eu não sabia o que ia acontecer, um monte de gente morrendo, um monte de gente internada. E daí, então assim, mulheres jovens de 20, 22 anos que tiveram essa dificuldade. Então, é uma pressão coletiva, né? E que acaba inibindo uma série de coisas. Liberação de cortisol, que diminui o libido. Não, e outra, a gente está vivendo um momento, até pensando na questão da Covid e de guerra e de notícias que a gente acompanha, isso tudo gera uma ansiedade coletiva e um problema, porque são coisas que a gente não controla, mas que nos afetam diretamente, porque nós estamos ouvindo e nós estamos vendo e a gente acaba sentindo, ainda que não seja dentro da nossa casa ou pontualmente com uma pessoa que a gente conhece, próxima, mas nos afeta. E daí, isso daí é uma cascata metabólica, como vocês viram. Vamos lá pra mesa, meninas? Vamos lá e o pessoal vai mandar perguntinha, né, meninas? Hoje é o dia, @VocêBonitaTV, manda perguntinha. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, até com os alimentos, pra entender o que a gente pode explorar um pouquinho mais. Quer começar, Gabi? Desses que você destacou aqui na nossa mesa. Cá, uma coisa importante é, assim, a libido, ela tem a ver com fatores endocrinológicos, com fatores nutricionais, que a gente vai falar um pouquinho, psicológicos, mas também da gente colocar atenção
naquela questão. Então, por exemplo, eu quero começar a fazer exercício físico. Você vai lá, você compra roupa de ginástica, você compra suplemento alimentar, você marca nutricionista, vai no cardiologista. Então, você coloca atenção para aquilo e aquilo sim acontece. Então, quando a gente fala de libido, também precisa ter essa fantasia. E o que eu acho muito legal quando a gente fala de alimentação, você vai preparar uma receita, você vai preparar roupa, que nem a gente se preparou, né? Então, assim, a gente vai fazer o preparo já pensando que no final daquela refeição, você tá pronta. Entendi. Então, a alimentação, o que a gente busca? Alimentos ricos em potássio, alimentos ricos em magnésio, que eles promovem uma melhor vascularização. Então, quando a gente fala de abacate, quando a gente fala de inhame, tem uma regulação também hormonal, uma regulação anti-inflamatória. Então, são alimentos que não só estimulam, como a pimenta, que todo mundo sabe, mas, por exemplo, ostra, por exemplo, amendoim, são ricos em zinco. O zinco melhora esse fluxo sanguíneo. E aí estamos falando dos homens também. Sim, aí, com certeza. Né? A parte alimentar aqui, tanto homem quanto casal. mulheres, né? Então, amendoim, o chocolate, café, algumas pesquisas um pouco de vinho, que eu não concordo muito, a gente é meio assim do vinho. Você diz pra gente, Carol. Ai, prefiro não falar ao vivo essa parte, mas deixa com os estudos científicos. Carolzinha! Eu digo assim, ó, tem coisa, né, que a gente comprova e que a gente não precisa falar. Não. A gente só continua fazendo. Mas brincadeira, pode comentar. A questão até o que eu ia dizer também, você falou do vinho, mas quando a gente fala de antioxidantes em geral, e até de uva, do suco de uva, enfim, de frutas como as vermelhas, né? De tudo isso, né? Então, tudo que for anti-inflamatório, a gente vai ter um super benefício. Entendi. E também as coisas ricas em magnésio e potássio, porque aumentam esse fluxo sanguíneo, né? Que é e essas completado, gorduras boas, como do abacate, muitas vezes o coco, Salmão. eles na verdade são precursores hormonais. Então, quando a gente fala de testosterona, quando a gente vai falar de estrógeno, eles são hormônios que são derivados do colesterol. Então, é claro que na verdade no nosso dia a dia, na nossa alimentação, a gente já tem uma quantidade de gordura que vai ser convertida nesses hormônios. Mas às vezes a nossa dieta está tão restritiva que muitas vezes a gente pode realmente ter uma queda, que eu vou ter que direcionar essa gordura para a produção de vários hormônios. Então, a gente também tem esse equilíbrio de colocar uma gordura boa, que também dê mais energia. E mais importante do que o zinco, do que o magnésio, o que eu mais escuto no consultório é uma fadiga. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, eu tô sem libido, mas eu também tô sem energia. Então, não é só a libido, é todo o contexto, eu tô sem vitalidade, eu só tô sem aquele ritmo. Então, esses alimentos que diminuem a inflamação e que dão mais disposição, como a cúrcuma, como o café, como o gengibre, na verdade, eles também vão ajudar nessa energia para dar o primeiro passo para a libido. E o que a gente precisa evitar realmente que vai aumentar os problemas, enfim, que a gente vai, para quem já está então nessa situação, que já tem a queixa, o que é melhor evitar? Todos esses inflamatórios, então alimentos industrializados, álcool em excesso, cigarro nem se fala, açúcar livre, um carboidrato em excesso, tentar, né, assim, colocar um alimento mais integral. Então, assim, é uma orientação direcionada para a libido, muitas vezes, mas também para o nosso bem-estar geral. Porque vai nutrir, né? E uma pessoa bem nutrida tem bastante energia e para um momento especial. Isso. Exatamente. A gente segue agora com mais uma imagem que a doutora separou, que a gente vai num passo a passo. Já tem perguntinhas do público. Quem quiser, manda a perguntinha aqui também para a parte da alimentação, no @VocêBonitaTV. Então vamos lá. Propostas de tratamento: equilíbrio hormonal, saúde mental, alimentação, conheça seu corpo e exercício físico. Eu vou pedir para os meninos até deixarem a mesa dos alimentos, caso surjam perguntas, né? Claro. A gente consegue ilustrar. Então vamos lá. Já identificamos um problema e já identificamos mais que isso, que está tendo um impacto na nossa vida pessoal, como você comentou. Então, primeiro passo, procurar ajuda. Procurar ajuda e fazer alguns exames, tá? Porque muitas vezes a gente acha que também ao cansaço pode ser um hipotireoidismo,
Pode ser um aumento de prolactina, pode ser uma testosterona baixa, pode ser um climatério ou uma menopausa. Então, esse contato com o médico e fazer essa avaliação geral, ela é muito importante para a gente poder ter certeza do diagnóstico. Porque senão, às vezes eu estou achando que é diminuição de libido, aí eu vou lá, que nem a Gabi falou, vou comprar uma pimenta, vou fazer a receita, peruana, né? E tá com um baita hipotiroidismo. Entendi. Então, assim, essa avaliação, o seu corpo está sinalizando para você, escute ele. Tem alguma alteração? Está se queixando? Está intenso? Converse com o seu médico, faça os exames e descarte que não tenha um outro problema, uma outra condição médica que é tratável, que pode estar piorando o seu quadro clínico. E essa questão, vamos falar um pouquinho de saúde mental, eu acho que é um ponto bem importante. Porque no final, como você comentou, a gente vai fazer exame, né? E aí saúde mental não sai no resultado do exame. Exato. Então, vocês Não é falando o que- de pandemia, foi muito interessante. Teve um estudo que saiu agora, recentemente, mostrando a alteração da libido como impacto da Covid. Mas não o Covid físico, porque as mulheres não tinham tido Covid, mas pelo fato delas Do estarem medo. mais e também da sua imagem corporal. Tá. Eu acho que pelo uso de telas, do trabalho remoto, foram mulheres que elas tiveram uma percepção maior da sua imagem corporal e também muito mais acesso, às vezes, a eletrônicos, a filmes, a atividades de lazer, menos ao ar livre, e também ao impacto da mídia e muitas vezes dessa questão do corpo. Tá. E quando foram feitos, né, questionários de percepção de imagem corporal, mostraram que piorou muito o como ela se via, ou como ela se amava, ou como ela gostava do corpo dela, a satisfação corporal. Então a gente sabe que a questão psicológica interfere muito e um desses aspectos, fora a cultura que a gente conversou antes, é a percepção que a gente tem do nosso corpo, a nossa autoestima, o como a gente vê o nosso corpo, e a gente atrela muito a libido a estar com um corpo que muitas vezes a mídia, né, coloca como sendo um corpo ideal. Ah, quando eu não tô assim, eu não tenho muito desejo. Isso é algo muito frequente que a gente escuta no consultório e que não deve ser assim, né? E cá, uma coisa que eu Diga. percebo muito, assim, né, que a gente até conversa, é sempre legal a gente ter uma amiga que a gente conversa, nossas mães que são super presentes, o filho que é legal a gente conversar, tudo, mas às vezes eu ouço muito assim, Carol, eu comecei a fazer costura porque, é minha terapia. As pessoas às vezes confundem ter prazer, ter lazer com um tratamento que às vezes é importante. Sem dúvida. Né? Então eu acho que a busca por psicólogos, por psiquiatras, por terapeutas que realmente têm um entendimento e que podem ajudar, deveriam continuar crescendo como está, entendeu? É Porque isso. eu acho que são profissionais importantíssimos, não só nessa questão de libido, mas tudo que a gente está vivendo, Da né? saúde mental como um todo. Sim. E eu concordo, e eu tô dentro desse balãozinho que você abriu aí, porque eu corro e falo, minha terapia tá feita. E não é. É uma parte de algo que me faz muito bem. No entanto, não é terapia. E você tá certíssimo e a gente tem que dar aí, né, essa voz para os profissionais da área também. Vou colocar a perguntinha do público já. Já tem ceviche afrodisíaco. Ô, coisa boa. Elizabeth, um beijo, obrigada. Depois que parei de tomar anticoncepcional, melhorou muito. Ah lá, ela contando. Olha que legal. A gente deixou uma perguntinha que, na verdade, é um depoimento, né, dessa nossa telespectadora. Eu vou colocar na tela de novo aí pra vocês. Elizabeth, um beijo. Ela disse que depois que ela parou de tomar um anticoncepcional, melhorou muito. Ela quer saber por quê. Que bom, notícia boa. Ela tá até no balanço lá, Ela ó. tá ali leve, feliz ali na foto. Muito bom. É exatamente isso. Hoje a gente já tem vários estudos, Carol, mostrando que o anticoncepcional ele realmente interfere na libido feminina. O efeito do anticoncepcional é bloquear o nosso eixo, para que a gente não tenha ovulação. Então, o valor de estrógeno, que acontece normalmente no ciclo feminino, depois a gente pode até mostrar que tem uma foto, por que a gente sente tanta diferença no começo, no meio e no final do ciclo, né? A gente fala, nossa, no meio do ciclo minha libido tá ótima. Aí eu vou perto da TPM e eu já começo a diminuir. Isso porque no meio do ciclo eu tenho um pico de testosterona e um pico de estrógeno. O meu estrógeno, ele aumenta quase em 80% e a Que é o que deixa testosterona a mulher em se 20%. sentir bonita, não é? Exatamente. Então a gente tem um pico desses dois hormônios no meio do ciclo. Quando a gente toma um anticoncepcional, isso não acontece. Tá tudo baixinho. E além de que o anticoncepcional geralmente diminui a testosterona também. Então a gente tem uma queda do estrógeno, uma queda da testosterona, consequentemente, dependendo da sensibilidade de cada mulher, uma queda da libido. Então, usar ou não anticoncepcional tem que ser uma decisão sua com o seu médico, mas se você perceber que começou a tomar ou começou a diminuir a libido, mas eu tomo desde que eu era adolescente. Mas percebeu que está com a libido baixa, está tomando anticoncepcional? Faz um teste, coloca um outro método, vê como seu corpo vai ficar. Exatamente o que você fez, Elizabeth. Perfeito.
E ó, daqui a pouquinho então a gente vai pra nossa receita. Ceviche afrodisíaco e tem uma banana também, né? Ai, ai, Terminar a noite bem, né? Tem uma banana especial aqui que a Gabi vai ensinar. Olha isso, gente. O negócio aqui tá uma brincadeira, não. Já tem mais perguntinhas e depois a gente pode até colocar no nosso assunto, que é, eu acho que é algo atual, falar do chip da beleza, falar dessas, né? Se pode ser um método aí, se pode ser alguma coisa indicada para essa questão, né, da reposição hormonal. Muita coisa pra gente conversar. Vamos pras dicas e a gente volta daqui a pouquinho com esse timaço. Não sai daí. De volta com o nosso Você Bonito, hoje um papo super especial. A gente está falando de algo muito sensível para as mulheres e que a gente não pode deixar para lá, que é a nossa qualidade de vida, pensando na nossa qualidade de vida sexual, na nossa libido, no nosso prazer, em coisas que a gente precisa muitas vezes procurar ajuda para as coisas entrarem num eixo, para outras coisas darem certo. Então, hoje as meninas, né, já colocaram aqui algumas questões importantes, doutora Ana Priscila Sóguia e Gabi Esteves, nossa NutriChef. Agora a gente vai para a receita e já a gente continua respondendo perguntinhas, porque a mulherada tá animada, né, Glaucio? Tá chegando um monte de perguntinha, é isso aí. Começar a semana... Gente, e uma coisa que eu vou falar, não tem segunda ou sábado ou sexta, não é? Não tem o dia... Não tem. Todo dia é dia que a gente acorda, que a gente pode ser feliz, que a gente pode fazer coisa legal pra gente, que a gente... Não tem, dia de semana, de fim de semana, não. Viva bem os dias da semana, porque eu acho que isso já é uma forma da gente, né? O nosso cérebro não sabe se é segunda ou se é sábado. Concordam? Tem que ter exercício, não, como tudo, isso, né? não, como isso. Alimentação Sim. boa e tudo mais, né? E uma rotina. Falando dessa questão do sexo também. Então, Sim. bora ser feliz. Vamos para os ingredientes. É um ceviche afrodisíaco. Olha lá que receita especial. A gente vai usar 400 gramas de tilápia. Então, Gabi escolheu hoje a tilápia. Uma cebola roxa em tiras finas. Um pimentão amarelo ou vermelho picado. Uma xícara de tomate bem maduro, então, picado também. Uma pimenta cambuci sem sementes. 1/4 de pepino sem casca, fatiado. Um inhame grande cozido, picado. Meia xícara de chá de leite de coco. Uma xícara de chá de caldo de limão. Uma colher de sopa de gengibre ralado. Aí, ó, gengibre também dá uma ajudada. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Salsinha a gosto. E azeite de oliva ali para finalizar e para servir. Daqui a pouquinho a gente dá os ingredientes da banana. Vamos lá. Cá, ceviche não é um prato difícil de fazer, né? É claro, a gente ter o pré-preparo, misturar tudo e deixar na geladeira, sempre na geladeira ou num bowl com bastante gelo, esse é o segredo, Tá. para ele cozinhar naquele caldo do limão o tempo que você preferir. Tá. Então tem gente que gosta ele bem fresquinho, então deixa lá 15 minutinhos, tem gente que prefere ele um pouco mais curtido, pode deixar até 2 dias, Uau. tá? Então tem essa variação. Segredos de um bom ceviche. Sempre a gente vai usar peixe fresco, nunca peixe congelado, Tá. tá? Então procure lá o que tiver mais bonito. Eu trouxe essa tilápia que eu comprei vindo pra cá. Olha só, E eu fresquinho. fiz um pra gente experimentar mais cedo de atum fresco. Então, Bom, o que hein? a gente achar melhor, viu? Então, bem fresquinho, bem gelado. Pique em cubos não muito pequenos, senão ele acaba desmanchando. Tá. E sempre deixa ele gelado. Acabamos de pegar, Tá tá? Outro segredinho. A cebola, se a gente deixar ela crua direto no prato, ela vai ficar com um sabor muito ardido, muito forte, e daí acaba com a libido, né? É verdade, aí essa parte pode comprometer, né? Então, o Gabi? que a gente vai fazer, Cá? Cortar ela bem fininha, colocar em água bem gelada e deixar 15 minutos nessa água gelada. Tá bom. Depois lava bastante, põe numa peneira, lava bastante em água corrente e a gente consegue tirar aquela ardência dela, Perfeito. tá ok? Aqui eu trouxe a cebola roxa, pode ser a branca. E quem não gostar muito de cebola e não gostar dessa ardência mesmo, pode usar aquela cebola branca, grandona, que ela é uma cebola doce. Tá. Deixa de molho também, mas fica aquele sabor mais adocicado, certo? Combinado. Outro segredo desta ceviche,
o inhame. Inhame, a gente já falou sobre ele, né, Pri, na questão de menopausa, tá? É um alimento bem legal para a gente incluir no dia a dia mesmo. Então, sopa de inhame, purê de inhame, chá de inhame, suco de inhame, ceviche com inhame, porque ele ajuda muito a gente regular o estrogênio. Tá. Então, como eu tô naquela fase já, que vocês sabem, da menopausa, então inhame na minha vida tá em tudo. Olha só, você então, sente diferença? Ah, sem dúvida, né? Olha A só. gente começa a colocar em prática coisas. Até eu e a Pri, a gente colocou 2 shots, né, Pri? Para libido, tal, no nosso Instagram, e perguntaram quanto tempo demora, né? Então, eu vou começar a fazer maca, ginseng, tal, quanto tempo demora? Isso é muito individual, de acordo com cada pessoa, como tá nutricionalmente, como tá a sua absorção, como tá tudo, mas em média, aí umas 3 semanas a gente vê ótimos resultados. Olha que bom, tá de lá depois forma no Instagram natural, das assim. meninas, eu já, no final da pauta, conto pra todo mundo. Então, acho que seria Vai lá. legal. Então, inhame, cá, como que eu fiz? Coloquei no micro-ondas com casca e tudo, 5 minutinhos, tirei, piquei em quadradinhos, acabou, tá pronto. Tá? É isso. Além de tudo é fácil, acho que o que dá mais trabalho é picar, né? O resto... Mas também super facinho. Super fácil. E outro detalhe, todas as vezes que vocês forem usar pimenta, seja qual for, pode ser a cambuci, pode ser pimenta mexicana, pode ser qualquer uma, sempre usem luvas. Porque é sério, você pode passar a mão no olho e tal, daí a libido não vai acontecer Também mesmo, vai pro acabou com a hospital. noite, já acabou, tá? com a noite. Então aqui eu já trouxe picadinho, já tá certinho aqui. Então, sempre a gente vai começar com o peixe. E nesse peixe, antes de colocar qualquer coisa, a gente vai colocar o sal. Porque se a gente misturar depois com tudo, ele não pega na fibra da carne. Tá? Então sempre a gente põe assim, ó, antes e dá uma mexida para esse sal realmente penetrar no peixe. Então esse aqui, tilápia, tá? Qualquer um que for mais firminho aí que vocês gostarem, ou que tiver mais bonito, pode usar. Muito bom. Olha lá, fresquinho, hein? Fresquinho. A cor. Então eu vou colocar a pimentinha do reino. Pra gente, eu vou fazer com bastante pimenta e gengibre, porque a gente gosta, Combinado. tá? Daí vocês fazem aí na casa de vocês, de acordo com o paladar. E se quiser, de repente, fazer um molhinho mais apimentado à parte, cada um põe o seu gosto, pode ser também, tá ok? E Gabi, hoje você não colocou coentro, né? Então, Cá, não Porque aí é pus. pessoal, né? É super pessoal, eu não sabia se vocês gostavam de verdade, eu falei, eu não vou, né? Eu super adoro, mas eu também E acho que é você, muito Pri, você pessoal. gosta? Gosto. Gosta? Mas ele entra na... Pode, Na no chave lugar do da sucesso? salsinha. No lugar da salsinha, com certeza. Tá bom. Né? Eu acho assim, Cá, tudo que tiver um sabor acentuado, que é nem comida tailandesa, indiana, tudo tiver assim, um curry, uma coisa, sempre vai despertar uma coisa diferente, né? Então, Muito bom. vamos lá? Então agora, muito simples, a gente vai colocar tudo junto, todos os ingredientes. Então, ó, o inhame. O pepino eu coloquei, Cá, mas pensando nessa questão assim de refrescância. Tá. E aproveitar Ó, que que esse legal. nosso inverno tá verão, Uau! né? Ontem que delícia. fritei, né? Que calor ontem, gente. Uma delícia. Hoje é mesmo caminho, né? Hoje vai ficar Muito. quente o dia todo. Vai. Mas o entardecer tá deslumbrante, Nossa, né? demais, Para... demais. A Glaucia tá vendo amanhecer, né, Glaucia? Que acorda super cedo, mas eu vou dizer assim, olhar para o céu, né, no fim de tarde tá sendo algo que tá trazendo uma coisa, né, uma sensação muito boa, porque a gente fica ali contemplando, as cores estão realmente lindas. E ó, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar até para essa questão da libido, né, Pri? Assim, ver as pequenas coisas, que a gente falou, certeza. todo dia a dia, de agradar, de mandar uma flor, de dar um bom dia, de mandar uma mensagem agradável, né? Então, homens que estão assistindo também tem isso, mulher, né? A gente começa a fazer amor no café da manhã, não falam isso? Falam. Né? Assim, Já não fizemos é? essa pauta. É isso mesmo. Não é? Então... É o agrado desde o bom dia, né? Desde o bom Porque dia. bom dia pra quem? Aí já... Aí- A mulher lembra até a noite desse pra quem, entendeu? É um papo feminino ótimo, mas que é real, gente. Tem coisa que é individual, mas tem coisa que é igual em todas as casas e todas as mulheres. Não é verdade? Não tô exagerando.
Olha que lindo que tá esse ceviche. E ele rende, né, Gabi? Olha, Rende, assim, ó, porque não precisa nem colocar tanto peixe, porque coloca outros porque tem elementos. o tomate, tem o pepino, tem um inhame, né? Então, ó, coloquei também leite de coco, que ele dá uma quebrada nesse ácido do limão e fica bem gostoso. Uma outra coisa, Cá, que eu sempre coloco em ceviche em casa é a polpa de coco verde. Esse coco que a gente bebe mesmo a água. Sim. Então eu mando o pessoal abrir e aquela polpinha fica super refrescante, uma Olha, legal. delícia. Bacana. Mas os cocos de São Paulo estão muito verdes E e não tinha polpinha. Não consegui achar pra gente, mas fica Olha, assim. delícia, Então, hein? olha, Bom demais. depois, claro, provem o sal, a pimentinha e é isso aqui. E tá pronto. Nossa receita prontinha. Temos perguntinha, né? Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Ângela, um beijo, obrigado. O consumo de açúcar e doces prejudica a libido? Como consumir sem ter perdas? Isso afeta também a lubrificação? Vamos lá, quem escreveu pra gente? Olha lá, Elizabeth, né? Não, é a Ângela, desculpa. Ângela diz assim, ó, o consumo de açúcar e doces prejudica a libido? Como então consumir sem ter perdas? E pergunta se isso afeta também a lubrificação. Vamos lá, doutora, o nosso já está aqui servido. Mas vamos responder Sim, primeiro. Carol. Então a gente já tinha conversado que nutrir bem o corpo é parte fundamental de a gente organizar e partir para esse primeiro passo para recuperar a nossa libido. Aham. Então esse quadro inflamatório, ele deixa os nossos hormônios mais baixos. E aí tem uma coisa que a gente não conversou ainda, que na verdade é sobre a microbiota, tanto intestinal quanto também vaginal. De acordo com o que a gente come, a gente vai mudando a nossa microbiota. E essa microbiota também interfere. Então muitas mulheres, elas têm queixas de dor na relação. Elas têm incômodo, muitas vezes aquela sensação até de prazer e de lubrificação diminui pelo tipo de bactéria que a gente tem na nossa flora bacteriana vaginal. Tá. E o que a gente come interfere com certeza, tanto na microbiota intestinal quanto vaginal. E aí o que a gente recomenda? Não só esse controle da alimentação, mas muitas vezes tem mulheres que elas continuam com essa microbiota alterada. Então elas podem ter essa sensação de incômodo, de menor lubrificação e é claro, a gente pode melhorar a alimentação, mas também usar óvulos vaginais com óleo de coco, que é hidratante. Hoje em dia a gente já tem lactobacilos que a gente pode pôr intravaginal para melhorar a nossa microbiota e diminuir essa sensação de desconforto e de diminuição de lubrificação. Mas aí só uma atenção, Ângela, não sei, né, a idade da Ângela, mas uma das coisas que a gente toma muito cuidado é para mulheres entrando no climatério. Tá. Porque muitas vezes elas ainda vão ter ciclos menstruais, então elas ainda têm essa sensação de que está tudo bem com a minha produção hormonal, mas já pode estar um pouco mais baixo. Geralmente essa diminuição de lubrificação, Carol, ela vai acontecer mais tarde nessa história de diminuição da produção hormonal da mulher da menopausa. Tá. Mas às vezes pode acontecer mais cedo em algumas mulheres. Então, se isso estiver te incomodando, procure, façam os exames hormonais e avalie se esses hormônios já não estão um pouco mais baixos, causando essa diminuição de lubrificação também. E essa questão que ela comenta dos açúcares, para quem tem já, enfim, doenças, pensando na candidíase em fungos e tal, também aumenta a Sim. proliferação, não é? Muito mais. Quem se alimenta ali com muito doce, né? Pode ter mais episódios ligados aí à Mulheres questão que têm fúngica. candidíase de repetição é uma orientação, além do tratamento local, tipo, muitas vezes de roupa íntima, algodão, deixar, né, ter esse respiro, mas também a entrada de lactobacilos. Isso muda muito a história dessas candidíases de repetição. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas. Eu vou passar os ingredientes da nossa banana grelhada. Então, já pensando aí numa substituição de doce, Sim. né? Essa é a ideia. E já já a gente experimenta, doutora, porque tá bonito isso aqui. Vou ter que me Nossa, controlar Gabi, aqui. Gabi, olha, ela arrasa. Vamos lá, ingredientes. A gente vai usar uma colher de sopa de manteiga ghee, uma colher de sopa de açúcar demerara, 4 bananas maduras em rodelas, meia xícara de suco de laranja, raspinhas de laranja a gosto, 4 canelas em pau, folhinhas de hortelã para decorar e iogurte natural para servir. Enquanto Gabi nos explica, a gente pode dar uma mordida, doutora. Então tá bom, tô liberada. Vamos lá. Tá. Muito obrigada Vou- por esse momento. Voltando só um pouquinho do que a doutora Pri falou, só antes de eu falar da banana, uma vez eu vi uma ginecologista falando da questão
de óleo de coco com camisinha, que ele rompe. Então, pessoas que usam preservativo, tomar cuidado com esses ovulinhos de coisa. Sério? E até uma coisa pra gente... ela até fez um vídeo, sabe, testando com lubrificantes e tal. Então, pessoas que usam o preservativo, eu acho que é importante. Não sabia, é verdade. Eu também não, eu fiquei bem alerta. E uma coisa do consultório que é muito legal, Pri, que você falou, eu trabalho muito com endometriose, né? Muitas mulheres vêm para o ginecologista, vêm para mim queixando de dor na questão tal, e intestino irritável. Então, como se confunde, é tudo, né, muito coisa, perto. Então, como a questão alimentar, a questão de probiótico, de uso de fibra, como a gente tem aqui da banana, como isso é importante também, porque melhorando a questão intestinal, o corpo como um todo, vai melhorar também Muito o bom. prazer. Arrasou. Olha lá. Ó, esse Gabi sabe chips tudo. é um chips de inhame, tá? Que eu coloquei para vocês Nossa. comerem junto. Tá muito bom. Espero que esteja bom. Banana sem segredo nenhum. Eu vou cortar em rodelinhas, que eu acho que fica mais fácil pra gente comer. Pode fazer ela grelhada inteira, da forma que for, tá? Eu vou cortando aqui a banana e falando pra vocês. Canela, a gente sabe que é super cheiroso, afrodisíaco e tudo mais. Tem essa questão de aquecer. Então, quando a gente fala em prazer, tudo que a gente aquece é legal. Então, que nem o vinho, aquece, né? Quando a gente fala em medicina chinesa, para aumentar a fertilidade, aumentar as chances de gravidez, aquecer o útero, aquecer os pés, né? Verdade. Então a canela tem muito dessa função. E eu Interessante trouxe... isso, né, Gabi? é muito legal. Medicina eu oriental adoro. é fantástico, Eu né? adoro. Então, Cá, a gente vai usar aqui a manteiga. Eu gosto para essa questão que a doutora Pri falou de gordura, né? Então, sempre que a gente aumenta um pouquinho a gordura da alimentação, isso facilita a produção hormonal, e eu acho que dá um sabor também gostoso. Então, a gente vai fritar realmente essa banana para ela ficar douradinha. Tá. Olha lá. Delícia. Meninas, eu não perguntei de uma questão, não é exatamente ligada à questão da libido, mas de diminuir chances de infecção urinária pós-relação, que é a questão do cranberry, né? É eficiente, né, doutora? A gente tem vários estudos. Então, assim, tanto candidíase de repetição, Cá, quanto também, na verdade, infecções urinárias de repetição, a gente tem vários estudos mostrando o benefício de alguns cuidados comportamentais. Segundo, a gente tem o cranberry, na verdade, como uma proposta terapêutica hoje comprovada. E hoje em dia, na verdade, a gente tem duas propostas pensando em saúde íntima, que são os óvulos intravaginais com lactobacilos ou com lubrificante. É lógico assim, Pri, fui na farmácia, o lubrificante é muito caro. E realmente, assim, hoje a gente também tem estudos com essa segurança do óleo de coco. E eu acho que muitas vezes é acessível e muito mais acessível e tão bom quanto do que um lubrificante de farmácia. Que tem um monte de química, né? Exatamente. E hoje a gente também tem o DHA, que o DHA foi usado para massa muscular, para aumentar a libido. A gente tem alguns estudos bem controversos na literatura mostrando que de repente ele não é tudo aquilo que a gente gostaria que ele fosse, mas que para a saúde íntima ele é muito bom. Então, mulheres que têm essa dor e diminuição de lubrificação, hoje a gente consegue fazer o DHA, que é a prasterona, é o nome que a gente tem no Brasil, em óvulo, e também fazer intravaginal com uma melhora, e não é um estudo, Carol. A gente tem diversos estudos e é aprovado, inclusive, na literatura científica para ajudar as mulheres que têm essa queixa. Interessante. E aí seria uso contínuo. Uso contínuo. Aí vai ser usado 3 vezes na semana, 4, dependendo da necessidade de cada mulher. Tá bom? E aí não tem uma... Desculpa. Não, pode falar. Eu pensei pensando nessa questão que você comentou, não é uma absorção sistêmica, é local. Olha que interessante local. É uma isso, ação né? local. Porque antigamente a gente usava muito o DHA, tanto que já vim aqui falar sobre esse suplemento. E a gente ainda utiliza, mas alguns estudos mais novos mostraram que todo aquele benefício que a gente achava, ele tem benefício, mas não é como a gente imaginava. Ele não era aquela pílula ou aquele suplemento que ia trazer um bem-estar enorme, massa muscular, libido, energia, disposição, cognitivo, não. Parece que ele tem menos efeitos do que a gente imagina, mas pode continuar sendo utilizado de acordo com a necessidade de cada mulher. Mas o mais importante é que para a saúde íntima, ele tem se mostrado espetacular. Muito bom. E o que eu ia falar, Cá, é que quantas e quantas pacientes
que têm indicação e que foram orientadas por médicos chegam lá no consultório e falam, ai, mas eu não usei porque eu morro de medo que é hormônio. Ai, não. Então, olha, Não pode. tirem as dúvidas com o médico de vocês, sabe? E percam esse medo, né? Que a gente fala tanto, né, Pri, de reposição hormonal. Tá tão seguro, tem tantos estudos, tantas coisas, que a gente não pode deixar, sabe, Sim. por medo, Perder por uma qualidade de vida, insegurança, por uma falta de conhecimento, passar uma coisa tão séria assim, né? E Desculpa. Não, e assim, Carol, eu acho que a gente tem que dividir as mulheres, né, que estão escutando a gente em dois grupos de uma maneira muito delicada. As mulheres que são mais jovens, que podem ter diminuição de libido. Sim. E tem que avaliar a questão do anticoncepcional, da alimentação e daquele distúrbio, né, do desejo sexual hipoativo, para que ela possa receber um tratamento direcionado. E essas mulheres, inclusive, têm indicação de utilizar testosterona, tá bom, em creme. Mesmo que a testosterona esteja normal, Pri, mesmo que a testosterona esteja normal, se tem uma diminuição de libido comprovada na consulta. E as mulheres que estão na menopausa. E aí eu acho que esse que é o que eu gostaria de trazer para as mulheres que estão assistindo. Porque a gente coloca muito nas costas da testosterona, que é ela que vai ser o hormônio da libido, que é ela que vai ser o hormônio do prazer. Só que os estudos mais recentes dos últimos 2, 3 anos, Carol, têm apontado que o estrogênio, o estradiol, ele é fundamental. E a gente usar a testosterona sem o estradiol para as mulheres na menopausa não tem melhora da libido. Então eu coloco a testosterona, mas se o estrógeno não estiver baixo, porque ela está na menopausa, ela não tem essa melhora. Então esse conjunto desses dois hormônios é muito importante para melhorar a libido da mulher que está na menopausa. Diferente da mulher que está pré-menopausa, que aí a gente usa só a testosterona. Que ainda tem uma questão do estrogênio ali Que ela está produzindo, exatamente, Carol. Exatamente. Perguntinha, Gláucia? Antes, vamos só ver a parte da banana. Vamos lá. Gabi separou, Vou então. explicar. Deixei ela dar uma douradinha, tirei, coloquei ela separada. E daí eu voltei para a panela que eu fritei ela e coloquei o suco da laranja, a casca da laranja. E eu vou colocar um pouquinho, Carol, de açúcar demerara, que não tem nem a função de adocicar, porque a gente sabe que a banana já é bem docinha, mas ela deixa essa calda que nem uma caramelizada, sabe? Entendi, pontinho de caramelo. Isso. E daí a gente coloca as canelas realmente para ela ferver aqui e ficar Que legal, um sabor hein? bem intenso. Vira uma caldinha cítrica com uma pegada ainda caramelizada. A Gabi é um sucesso, gente. Eu falo pra ela todo dia quando que ela vai abrir o restaurante dela. Ai, meu Deus, é muito Aqui eu não tenho muito tempo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar essa banana. Pessoal em casa, deixa uns 5 minutinhos essa laranja aqui fervendo com essa canela para pegar bastante o gosto, tá bom? E daí aqui, cá, é só misturar nessa caldinha e servir. Eu vou servir aqui com iogurte desnatado, desses mais grossinhos. A gente pode servir com sorvete, quem quiser em casa. Mas eu acho que o sorvete, esse iogurte mais grossinho, eu acho que dá um super resultado. Adorei. Criativa, quentinha, né? Dá uma... Agora o ceviche tá espetacular. Murilo tá aí, né, Mu? Você vai levar pro meu camarim, Mu? Tá muito... Gente, que delícia de receita. Vocês viram que simples? Vou colocar a perguntinha do público, que tem mais bombando aqui de perguntinhas. Vai dar tempo. Então, Tati, obrigada. Um beijo. Como melhorar a libido durante a amamentação? Ai, a prolactina gritando. Tati, a prolactina tá gritando. E esse estrógeno, que tava altíssimo na gestação, ele fez assim, ó, vupt, ele caiu. Então, realmente, acho que tem 2 pontos. O estrógeno tá baixo, a testosterona tá baixa por causa da inibição da prolactina. A prolactina realmente inibe a produção desses hormônios. E você estava super acostumada com o estrógeno alto lá na gestação. Como melhorar esse quadro clínico? Os alimentos que a gente conversou, pensar em coisas gostosas, até o que a Gabi trouxe, né, desses alimentos mais que a gente chama de afrodisíacos, são, né, por que eles são afrodisíacos? Na nossa papila gustativa, esses alimentos eles se ligam e dão prazer. E aí a gente já começa a ter um prazer com a canela, a gente já começa a ter um prazer com o gengibre, a gente já começa a ter um prazer com o limão. E aí eu já vou estimulando a minha área de prazer. A gente fala que o homem é muito visual, por isso que às vezes vê uma revista, vê uma moça bonita e tal...
a mulher é muito emoção, é muito prazer. Então, esse meio de estimular essa parte emocional também através de outros prazeres que não o sexual já estimula ela para começar nessa jornada. Então, isso é uma dica para as meninas que estão amamentando e que de outra forma e até hormonal vai ser realmente mais difícil porque a prolactina lá no alto compromete essa questão. Agora, gente, vamos combinar. É tão perfeito, a máquina é tão perfeita, a questão do ser humano, né? Que os dentinhos começam a nascer ali nos 6 meses. Eu acho lindo amamentar, amamentei até 9 meses. A gente sofre quando tem esse vínculo, né? A gente corta esse vínculo, porque é uma coisa única na vida. Eu tive muito prazer em amamentar, não sei, Gabi, doutora. No entanto, a gente sabe que depois de um período para a mulher, ele vai trazer um prejuízo em outras questões, embora seja uma coisa tão maravilhosa. Então, eu tento pensar assim, de forma racional, por que então os dentinhos vêm com 6 meses? Porque a criança está pronta para experimentar outras coisas e que aí a amamentação é muito, muito bom, mas que também pode ser o momento ali de a mulher voltar a ter as outras coisas femininas. Essa quebra desse laço, isso. Eu queria falar mais, diretora. Estourei tudo que podia e que não podia, mas vocês concordam, meninas? Sem dúvida. É tudo mais. Que papo, hein? Vamos repetir, porque eu acho que a gente está precisando colocar para fora. Todo mundo, as meninas mandando mensagem e a gente colocando aqui. Muito obrigada. Eu vou experimentar essa... Não, vou experimentar agora, Glaucia. Peraí. Aqui, ó. Pelo amor... O que é isso? Gabi. Não parece. Melhor que chocolate. Né? Muito melhor que chocolate. Menina, você arrasa. Obrigada, viu? Obrigada. Vai tudo pro meu camarim, que eu vou ser feliz quando acabar o programa. Obrigada, meninas que mandaram mensagens. Muitas dicas legais hoje, né? Vou fazer um agradecimento para vocês encontrarem o trabalho da doutora Ana Priscila Soglia lá nas redes sociais. É o @doutorabreviado _Ana Priscila Soglia. A gente já marcou no nosso Instagram para vocês. Vou deixar o telefone lá da clínica. 91007-4004. 91007-4004. E o trabalho da nossa querida NutriChef Gabi Esteves, você encontra no @Nutri Gabi Esteves tudo junto. @Nutri Gabi Esteves tudo junto. Telefone da clínica WhatsApp da Gabi é o 99934-3631. 99934-3631. E amanhã temos uma matéria imperdível com Gabi Esteves, que foi lá numa queijaria. Agora, para essa época do ano, só dica de queijo bacana, preservando a saúde. Sem certo? dúvida. Obrigada. Beijo, amei, que delícia, que especial começar a semana assim. Obrigada.